A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde. Gostaria de estar nesta tarde, meus irmãos, está deixando uma palavra que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4, em seguinte, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a sua mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, seguinte, o livro de Jeremias é um livro maravilhoso. O chamado de Jeremias é um chamado maravilhoso. Jeremias é chamado na sua juventude por Deus, é chamado por Deus para um certo propósito. E às vezes cria aquela dúvida: qual é o tipo de propósito? Jeremias é levantado quando o rei Josias estava no governo de Judá, liderando Judá, porque nós sabemos, né, que após ali Salomão teve um separamento entre Israel e a tribo de Judá, onde começou a ter o reino do norte, que seria Israel, que ficava, o reino era lá em Samaria, e o reino do sul, que era a tribo de Judá. A nação foi dividida, onde a maioria, se não todos os reis de Israel, andaram contra a vontade do Senhor, e alguns reis de Judá andaram também contra a vontade de Deus. Mas quando Josias estava no reinado de Judá, Josias, para a honra e glória do Senhor, ele restituiu novamente a comunhão do povo com Deus. Ele trouxe novamente o povo para adoração ao Senhor. Ele quebrou os altares idólatras, tirou os sacerdotes de Baal, limpou os altares, restituiu, recuperou um dos livros da lei, que era o livro de Deuteronômio, ou partes dele, fragmentos dele, e trouxe novamente o povo à adoração. Então por que Jeremias seria levantado no tempo de Josias? Sendo que naquele momento a tribo de Judá estava até que indo bem, clamando, buscando o Senhor, buscando a sua presença. Se a gente ler o livro de Jeremias, todos os capítulos, a gente vai ver que Jeremias pregou para tanto o povo de Judá e para a nação de Israel por completo, vamos dizer assim, que iria vir um exílio, iria vir um reino do norte que iria dominar o povo por conta das suas atrocidades, seus pecados contra Deus, que se seria os babilônicos. Então Jeremias é levantado para profetizar a tribo de Judá, para profetizar sobre a nação de Israel, profetizar, pregar para esse povo sendo usado por Deus, para poder preparar esse povo, dizendo para o povo que era necessário que eles buscassem mais a Deus, que eles voltassem à sua comunhão. Mas espera, se no reino de Josias o povo estava em comunhão, por que então Jeremias teria que ministrar sobre isso? Josias, em um certo período de seu reino, ele avança contra o Egito, para guerrear contra o Egito. E quando ele vai guerrear contra o Egito, nessa batalha, Josias é morto. E quem vem suceder Josias é Jeoacás, que começa a reinar ali em Judá. E a Bíblia vai dizer que este rei, Jeoacás, ele faz tudo o que o Senhor reprova. E tudo aquilo que Josias tinha feito, restituir a aliança, restituir o povo, trazer o povo novamente para a adoração, restituir os sacerdotes, os levitas, tudo isso é desfeito. Porque Jeoacás faz o que o Senhor reprova e novamente a nação volta para a idolatria, volta para os seus maus caminhos, volta novamente para o pecado. Os próximos reis começam a se rebelarem, rebelam contra o Egito, rebelam contra a Babilônia. E a Babilônia naquela época era um grande império. E o motivo
deles terem se rebelado contra a Babilônia é um dos motivos que fez o rei Nabucodonosor marchar contra Israel, marchar contra a tribo de Judá e sitiar Jerusalém e levar o povo para o exílio. Só que Jeremias pregou tudo isso a este povo. Ministrou sobre o arrependimento, falou sobre o amor de Deus, falou sobre a correção, só que o povo ignorou. O povo não deu voz, não deu ouvidos para o profeta Jeremias e foram levados para o exílio da Babilônia. Só que, por que eu li essa palavra em que Deus chama Jeremias? Porque apesar de tudo que aconteceu, o povo tentou até matar Jeremias, jogar ele numa cisterna para ele morrer, até isso o povo tentou fazer contra Jeremias. O povo perseguiu Jeremias, criticou ele, duvidou dele, falou tanto e tanta coisa. Só que Jeremias não desistiu. Fez a vontade de Deus. Continuou a boa obra. E Deus vai falar para Jeremias, aqui no capítulo número 1, no seu chamado, que antes mesmo de formar Jeremias no ventre da mãe dele, Deus já tinha o separado, já tinha o escolhido. Deus já tinha designado ele para ser profeta sobre as nações. Só que aí Jeremias fica com medo. Na sua juventude, inexperiente, ele vai dizer: eu não sei falar, Senhor. E ainda também sou muito jovem, sem experiência. Como que eu vou fazer? Imagina Jeremias na sua juventude ter que olhar para os sacerdotes, que já eram muito mais velhos que ele, muito mais experiência de texto, vamos dizer assim, muito mais conhecimento do que o próprio Jeremias, e ter que pensar que ele tem que pregar contra aquele povo, que ele tem que ministrar contra aquele povo, que ele tem que falar a vontade de Deus contra aquele povo. Imagina então o medo de Jeremias, né, para reagir desse jeito. Só que aí Deus é tão maravilhoso que aí Deus vai falar assim: não diga que você é muito jovem. A todos quem eu enviar você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca de Jeremias e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E o que eu tenho para dizer para você nesta tarde, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Deus não chamou você para você ficar calado. Deus não chamou você para você ficar calada. Deus não chamou você para ficar sendo aí capacho do mundo, para o mundo pisar em você. Não, muito pelo contrário, Deus te chamou para você profetizar, para você pregar, para você evangelizar, para você falar do amor dele. Porque o que acontece? Jeremias pregou e o povo não deu ouvido, o povo desprezou aquilo que Jeremias fez. Se o povo tivesse dado ouvido ao que Jeremias falava, o exílio não tinha vindo. Se o povo tivesse dado ouvido àquilo que Jeremias pregou, o exílio não tinha chegado à tribo de Judá. Se o povo tivesse arrependido de seus maus caminhos, nada disso tinha acontecido. Só que Jeremias não desistiu. E a recompensa dele está guardada lá com nosso Senhor Jesus Cristo, para ele poder receber, porque ele foi perseverante até o fim. E da mesma maneira é com você. Por que querer desistir? Por que querer parar? Por que querer parar de falar do amor de Deus? Por que querer parar de falar sobre o Evangelho de Cristo? Sendo que é Ele que nos capacita. Mesmo que muitos não vão dar ouvido, não vão dar a mínima para o que você fala, para o que você prega, para o que você canta, não desista. Por que querer parar de estar em congregação com os amados irmãos, de estar lá louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor? Por que querer parar com tudo isso? Porque fulano não gosta de mim, porque ciclano não dá moral porque eu canto, porque fulano não olha porque eu prego. Não importa. Deus te chamou para você ser luz, e nós temos que ser luz sobre as nações. O Senhor Jesus vai dizer que nós somos sal da terra. E se é Deus que nos chamou, se é Deus que nos convocou, como igreja, entenda: Deus não chamou somente obreiros, somente pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos. Deus chamou você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador para falar: um dia eu era pecador, um dia eu fazia tal coisa, mas Jesus me libertou. Todos nós temos total obrigação de falar do amor de Deus.
Todos nós temos total obrigação de falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Todos nós temos essa obrigação de falar do amor de Deus. Todos nós temos essa obrigação de falar de Jesus Cristo. E por que muitos de nós, a gente retém isso, a gente deixa isso de lado, de não falar de Jesus Cristo, de não falar do amor de Deus? Lembra-te, se você hoje está em comunhão com Deus, se você hoje tem a graça de ser chamado filho e filha de Deus, é porque alguém um dia falou de Jesus para você. Se você tem essa graça de poder ser alcançado e sentir a presença de Deus, é porque alguém um dia falou de Jesus para você. E Jeremias é levantado aqui por Deus na sua juventude para ministrar ao povo, para pregar ao povo. Porque Deus fala assim, não tenha medo. As palavras que vai sair da sua boca são as minhas palavras. Aquilo que você fazer não é a tua vontade, mas a minha vontade. Então toda vez que a gente se depara com algo que a gente tem que falar de Jesus, que a gente tem que ministrar alguma coisa, é Deus que fala, é Deus que capacita, é Deus que usa. Deus não te chamou, não me chamou para a gente ficar somente sentado no banco da igreja, para a gente somente ficar em nossa casa esperando que Jesus venha buscar e a gente ficar quietinho no nosso lar, no nosso conforto. Não, jamais. Deus vai falar de vários homens de Deus, de vários profetas que saíram de sua zona de conforto para poder falar da lei de Deus. Isaías é um que andou aí 2 anos andou nu perante a nação de Israel, perante ali o povo, como um ato de insatisfação de como o governo de Israel estava, de como o povo estava, como um ato de protesto contra aquele povo. Jeremias passa 40 anos ministrando insistentemente ao povo para que o povo se arrependesse. Jesus andava de cidade em cidade ministrando o evangelho. Paulo passava de ilha em ilha ministrando o evangelho de Jesus Cristo para ser salvo, ao ponto de uma das ilhas ser picada até por uma serpente. Mas ele não deixou de ministrar. Pedro ministrava, Filipe ministrava, todos ministravam. E por que eu e você, nós queremos ficar na nossa zona de conforto, tudo quietinho, tudo bonitinho, tudo tranquilo, eu tô aqui, não preciso ir na igreja, não preciso estar congregando, não preciso fazer mais nada, é só ficar quietinho na minha casa que já tô salvo. Oh, glória a Deus, se fosse assim, seria maravilhoso. Mas não, temos um preço a pagar. Temos um preço a pagar. Porque antes mesmo de formar no ventre de nossa mãe, Deus já nos escolheu, já nos separou, já nos capacitou para nós poder sermos ministros dele. Então o que eu tenho para dizer para você nessa tarde, você que está vendo esse vídeo, você que está me acompanhando, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Porque Deus não te chamou para você ficar parado, estagnado do jeito que está. Não, não. Deus te chamou para você ser luz nesse mundo. E a luz, ela tem que brilhar. Se a luz ficar quietinha num canto só ali, escondidinha, ninguém vê o brilho dessa luz. Se eu pegar essa lâmpada que está aqui em cima de mim aqui agora, clareando aqui, iluminando o ambiente, se eu pegar ela e levar para algum lugar num canto da casa e deixar ela ali só naquele cantinho ali escondidinha, vai iluminar só aquele lugar ali e ninguém mais vai ver o brilho dela. Mas se eu fizer que nem eu fiz aqui, ó, acender, ela tá iluminando a sala, iluminando a cozinha, um pouquinho no quarto, vai um pouquinho ali, porque o brilho da luz se expande por todo lugar, mas a luz tem que brilhar, ela tem que aparecer. Ela tem que estar em um lugar em que o brilho dela possa se espalhar. Então entenda, Deus não nos chamou pra gente ficar calado, pra gente ficar quieto, pra gente pensar assim, eu já tô salvo, já aceitei Jesus e tá bom demais. Não. Você tem total responsabilidade e obrigação de fazer a sua parte com Deus e falar do amor de Jesus. Tem que congregar, tem que evangelizar, tem que louvar, tem que adorar, porque não é para homens, mas sim para o nosso Deus. Jeremias fez todo o trabalho dele, desde a sua juventude, quando Deus o chamou para a honra e para a glória
de Deus. Todos que foram chamados por Deus, que cumpriram o seu propósito, fez para a honra e para a glória de Deus. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, deixa as minhas vontades de lado, deixa tudo de lado e vou viver o chamado de Deus. Vou viver aquilo que Deus me chamou para ser, aquilo que Deus me levantou para ser. Se você é pai de família, atento porque eu vou falar aqui agora. Se você é pai de família, você é para ser o cabeça da sua casa, o líder da sua casa. Entenda, se você cai, a família toda desmorona. Você que é pai de família, se você dá brecha para o inimigo, se você deixar o inimigo trabalhar na sua mente, no seu coração, no seu lar, a sua família inteira cai, a sua esposa cai, os seus filhos caem, porque você é o cabeça da casa. Você que é mãe de família, que é esposa, você é coluna, você é aquela que está do lado para poder apoiar, para poder auxiliar, para poder ajudar o seu esposo naquele momento. E se automaticamente, se ele desiste e você desistir, acabou tudo. O inimigo entra, reina, faz a festa e os filhos são atingidos. É por isso que muitas das vezes nós vemos que os pais são crentes, mas não levam as coisas muito a sério, as coisas de Deus muito a sério, e os filhos se desviam. Por consequência de aqueles que eram para ser os patriarcas da casa, de cuidar do lar, de cuidar da casa, de ser o maior exemplo, não dar exemplo dentro de casa. A gente tem que ser, nós que somos pais de família, mãe de família, somos donos de nossas casas, temos que ser a luz para nossos filhos também, poder refletir, poder brilhar. Porque a gente nunca pode falar assim, mas eu não consigo, não tem jeito, eu não sei fazer isso. Deus capacita. Deus capacitou Moisés para falar com o faraó. Deus capacitou Jeremias para pregar à nação de Israel. Deus capacitou cada um que ele chamou para fazer a sua perfeita vontade. Deus capacitou Josué para guiar o povo para entrar na Nova Canaã. Deus capacitou cada um deles. Por que Deus vai capacitar eu e você se a gente aceitar a vontade dele? Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para cada um de vocês nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-los, possa guiar, possa iluminar, possa proteger vocês. E que a glória de Deus seja tudo para cada um de nós. Que a presença de Deus seja a nossa prioridade. É que nós possamos buscar. E que nós nunca possamos falar não para o chamado de Deus. Nós possamos ter congregação com os nossos amados irmãos. Possamos estar unidos ao corpo, porque não tem como um membro ter vida fora do corpo. E lembrar que é Deus que nos capacita para fazer a perfeita vontade dele, para que o nome dele seja glorificado e para que almas sejam alcançadas. Você que acompanhou esse vídeo até o final, eu quero deixar um convite. Dia 21 de março, teremos a nossa cruzada evangelística ali na Praça dos Imigrantes, na Lagoinha, em frente à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. Você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Vai estar lá várias igrejas, vários irmãos, várias pessoas, no intuito de pregar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e restaura a vida de cada um, porque Ele fez isso em minha vida. E você é o meu convidado para estar comigo nesse grande dia. Vai ser dia 21 de março, num sábado, na Praça dos Imigrantes, a partir das 6 horas da tarde. Vai ter louvores, adoração, oração e a palavra de Deus, para que a honra e a glória de Deus seja manifestada em nosso meio e que nós possamos dedicar a Ele todo o nosso louvor, todo o nosso amor a Ele. Amém? Deus abençoe o seu dia, fique na paz do Senhor e muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Deus abençoe.